Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje, nossa lição de número 13, o nosso tema é o cativeiro de Judá. Nós vamos ver nessa lição que Deus usou os profetas para falar para os reis acerca que o cativeiro seria iminente, mas como eles deveriam proceder, deveriam se entregar, não se entregaram, principalmente Joaquim que não se entregou, e aí houve aquela matança. Depois Edequias, o seu filho, reinou, claro, como um vassalo de Nabucodonosor. Ele quis, às vezes, vamos dizer assim, dar um golpe, né? Não quis pagar os tributos, e aí também houve destruição. Então nós vamos ver, meus irmãos, que tudo isso, o profeta sempre usado por Deus para falar para o rei, para falar para o povo, para eles deveriam se arrepender e deveriam fazer aquilo que Nabucodonosor, né, que Deus estava usando Nabucodonosor para o quê? Para castigar o povo, né? Deus está usando Nabucodonosor e através de Nabucodonosor o povo seria purificado, vamos dizer assim. Mas o povo não deu ouvido a Jeremias e o povo, um dos profetas que pregaram, principalmente antes do exílio para a Babilônia, mas eles não deram ouvidos, eles não queriam saber, eles queriam viver os seus pecados. Os reis também não queriam ouvir aquilo que o profeta de Deus ou os profetas de Deus falaram, não queriam. Eles queriam seguir os seus próprios caminhos e continuar nos seus próprios conceitos. E aqui no nosso texto áureo, que está em 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 16, porém zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras, e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve. Ou seja, o furor de Deus, a indignação de Deus para com o povo foi tanta que não adiantava mais nada, meus irmãos. O povo seria levado cativo. Não é que o povo naquele momento tinha se arrependido e lá atrás, porque nós vemos na lição de Josias que o povo se arrependeu, mas não houve exatamente uma invasão. Mas agora o povo com o coração duro, com o coração idólatra, iria ser destruído, eles iriam ser levados cativos. Sofreriam, meus irmãos, porque uma invasão, claro, nunca vi, nunca presenciei uma, mas deve ser algo terrível. Quando outra nação invade a sua, é algo terrível. Nós vemos na Primeira e na Segunda Guerra Mundial o que as nações viviam contra as outras nações, invadiam suas terras e, vamos dizer assim, e comandavam as suas terras. O que o povo sofria, né? O povo, no caso daquela nação. Aqui na nossa leitura bíblica em classe, nós vamos ver acerca de Zedequias, filho de Joaquim, que continuou, né? Joaquim, na época de Joaquim houve a primeira invasão, depois de Zedequias continuou reinando, né? Teve até ali, para continuar, vamos dizer assim, tentar ser um reino pacífico. Nabucodonosor ainda deu chance, mas depois a gente vê que acabou com tudo, meus irmãos. Acabou com tudo e o povo continuou nos seus pecados. Na nossa introdução, a fase final do reino de Judá foi protagonizada por 4 reis: Joacás, filho do rei Josias; Joaquim, que reinou por ocasião do primeiro grupo de prisioneiros levados para a Babilônia em 605 a.C., Joaquim, que com apenas 3 meses de reinado vivenciou o cerco de Nabucodonosor de Jerusalém por Nabucodonosor, que resultou em 10.000 pessoas presas em 597, e Zedequias, o rei entronizado por Nabucodonosor no lugar de Joaquim. Nesta lição veremos Zedequias rebelando-se contra o rei da Babilônia, causando um novo cerco que durou 18 meses e que finalmente resultou na queda definitiva de Jerusalém. Nabucodonosor invade, coloca Zedequias para continuar, mas deveria ser o rei que seria como se fosse Nabucodonosor, mas ele foi desobediente, e aí houve o cerco, que ele quis ser resistente. Jeremias falou que não ia adiantar, ele quis ter uma resistência, porém nós vemos a catástrofe que foi. No tópico 1, o declínio espiritual de Judá, a advertência dos profetas. Os profetas do Antigo Testamento foram unânimes e incansáveis em denunciar as injustiças e as terríveis transgressões do povo e dos líderes da nação. Irmãos, quando a gente ouve profetas aqui, a gente pensa que esses profetas de Deus tinham assim uma audiência ao povo nosso, ao profeta. Não, meus irmãos. Porque existiam outros profetas também que não eram de Deus. E o que parece, o povo dava mais atenção ou mais credibilidade para esses profetas que não eram de Deus do que para os profetas de Deus. Os profetas de Deus estavam pregando, falando incansavelmente para o povo se arrepender, falavam para os reis se consertar,
porém os reis não queriam saber. Porque quando a gente olha o profeta, pensa, nossa, era um homem de mídia. Não, meus irmãos. Era um homem que ninguém gostava. O profeta fiel a Deus que prega a palavra, normalmente, o povo não gosta. Porque fala a verdade, porque vai contra aquilo que o povo acha que é certo. Mas o profeta de Deus, ele é fiel a Deus. Ele faz aquilo que Deus manda. E aqui na parte 2, a previsão dos acontecimentos que levaram Judá ao exílio. O ministério de Jeremias foi o mais importante desse período. Ele iniciou suas atividades proféticas no reinado de Josias e deu continuidade durante os 4 reinos seguintes. Ou seja, Jeremias viveu um tempo razoável, né? Mas desde cedo, desde o primeiro rei, ele começava, Jeoacás, ele falava, olha, arrepende, né? Para o povo se arrependa. E era filho de Josias, né? Josias foi um ótimo rei, foi o último, né? Depois veio Jeoacás, que não continuou na prática do seu pai. E nós vemos que também começou, não continuou na prática do seu pai. E nós vemos que isso começou em Jeremias falando, Jeremias pregando, mas o povo não tem interesse em Deus. O povo não quer Deus. No tempo desse grande profeta havia uma discórdia e confusão sobre o que era a verdadeira e a falsa palavra de Deus. E aqui que eu fico assim, poxa, meu. Hoje a procura é o que é a verdadeira e o que é a falsa interpretação bíblica. O que é a verdadeira? As pessoas acham que a verdadeira é aquela que amassageia o seu ego, que se, nossa, você está pecando, continue que Deus te ama. Foi assim que eles interpretavam naqueles dias. Mas Jeremias estava pregando a verdadeira palavra de Deus, que é aquela que quando nós estamos errados, confronta a nossa vida e confronta os nossos interesses. E nos chama ao arrependimento, nos chama à mudança de vida. É isso que nós estamos precisando, de um choque de realidade. O povo, naquele momento, não estava interessado nisso. O povo queria farra, queria tranquilidade, queria festa. Não queria Deus. E aqui na parte 3, motivos que levaram Judá ao cativeiro. O cativeiro aconteceu especialmente por causa da obstinada desobediência da liderança judaica. Essa posição é consolidada por vários outros profetas, dentre eles Miqueias. Além da idolatria de pecados abomináveis foram cometidos contra Deus, derramaram sangue inocente, cometeram todo tipo de corrupção e injustiça social. Irmãos, não era somente o povo que estava pecando, o povo estava sendo corrompido também pelos seus líderes, pelos seus políticos, que os deveriam cuidar, que deveriam zelar, pelos seus líderes religiosos, que eram os sumos sacerdotes, os sacerdotes e os levitas, que também estavam corrompendo as suas vidas e as suas práticas. As suas práticas no sentido que eles poderiam praticar coisas boas, mas estavam praticando coisas abomináveis diante de Deus. Aqui no tópico 2, a obstinação de Zedequias e sua queda. A teimosia de Zedequias. Zedequias, o último rei de Judá, não entendeu bem a exata conjuntura em que a nação se encontrava. Por sua própria conta, resolveu não dar ouvidos à voz do profeta. Zedequias fez constantes ameaças a Jeremias e até tentou mantê-lo submisso aos seus caprichos. Mas Jeremias, como homem de Deus, não se deixou corromper, antes proferiu toda a palavra do Senhor. O profeta de Deus, ele não pode se deixar intimidar. Não pode. Jeremias não se deixou intimidar, mesmo que é o rei da nação, mas o rei da nação ia contra os princípios bíblicos ao qual Jeremias tinha certeza que Deus tinha, que Deus era, no caso. Então veja que Jeremias, ele chama a atenção do homem, ele chama a atenção do rei. Ele fala para o rei, só que o rei não quer ouvir. Mas Jeremias, mesmo assim, continua a falar, a pregar e a insistir para que não só ele, mas que o povo também mudasse de vida. Na parte 2, os surdos aos avisos dos profetas. Jeremias advertiu ao rei Zedequias, dizendo que, caso se rendesse à Babilônia,
sua integridade seria preservada. Ou seja, ele deveria se render, né? Nós vemos que os seus filhos foram mortos na sua frente, o seu olho foi vazado. Irmãos, só coisa terrível. E Jeremias avisou para ele, olha, para a sua integridade se renda. Mas ele querendo ser, não, que nós somos. E aí, não conhecendo o seu inimigo, subestimando o seu inimigo, o que aconteceu, meus irmãos? Ele foi derrotado, juntamente com a sua família, e quem sofreu as baixas foi o povo, que muitas pessoas morreram. Jeremias insistiu com ele para que ele pudesse se render, só que ele não se rendeu. Ele não ouviu a voz de Jeremias, do profeta. Não que ele deveria se render ao seu inimigo, uma rendição ao seu inimigo. Não, ele deveria fazer aquilo que Deus estava mandando. Aquilo que Deus estava mandando ele fazer é aquilo que ele deveria fazer, só que ele não fez. Era uma determinação de Deus para que ele se rendesse, para que as pessoas não morressem. Mas mesmo assim, ele não deu ouvidos. E aí o que acontece? As pessoas hoje estão surdas acerca daquilo que é Deus. Não conhecem o seu inimigo, querem lutar contra ele e vão ser derrotados. Por quê? Porque não se fala, não se prega, não se diz nada. Só fala, você é vencedor porque você é vencedor, você é vencedor porque você é vencedor, você é vencedor porque você vai vencer. Que, no entanto, a realidade não é essa, meus irmãos. Nós, como pessoas, como seres humanos e como crentes, nós também, às vezes, sofremos derrotas na nossa vida, nas batalhas. Mas a guerra não está perdida. A guerra não. Batalha sim, batalha a gente pode. Hoje o inimigo me enganou, mas eu procuro sempre procurar que ele não me engane outra vez, como eu não caia no mesmo pecado, no mesmo erro. E aqui nós vemos que Jeremias estava avisando, só que o povo não queria ouvir. O povo não estava interessado. O povo não queria saber. Hoje, Jesus está falando que está às portas da igreja. Nós vemos a sociedade como é que está. Só que o povo está surdo. Acha que não vai haver nada. Acha que não vai acontecer nada. Acha que é uma coisa que é daqui para 100, 200 anos. Assim, de repente, o povo também pensava que a destruição podia ser para uma outra geração. Mas a geração pode ser a nossa. É isso que nós temos que estar atentos. Tópico 3. Jerusalém é cercada e levada cativa. A destruição da cidade santa e do templo. Pelo fato de Zedequias não ter ouvido aquilo que Jeremias disse, a cidade foi destruída, o templo foi destruído. Por quê? Por causa da desobediência daquele rei. Não ouviu o profeta. Às vezes o profeta vai nos dizer coisas, a Bíblia vai nos dizer coisas que às vezes a gente acha que não faz sentido nenhum. Porque na cabeça de um reino é o quê? É lutar até o fim, eu vou lutar pelo meu reino. Mas às vezes Deus manda nós fazermos coisas que aos nossos olhos, muitas das vezes é absurdo. Mas para Deus faz todo sentido. E claro, e para nós também vai fazer todo sentido, não naquele momento, mas num determinado momento fará todo o sentido. Parte 2. A matança, o cativeiro, a peste e a pobreza. Com certeza, meus irmãos, quando vem uma invasão dessa, né, se desencadeia muitas doenças, né, principalmente a doença que vem pela fome, ou que muitos mortos nas cidades, né, aquele corpo ali, ele exala, acaba pessoas tendo muitas doenças, e aí acaba mesmo acontecendo isso. Então, pelo fato de alguém não ser obediente com Deus, quem sofre é o povo. Hoje, pelo fato de muitos líderes não obedecerem a Deus como tem que obedecer, como é a palavra, quem sofre é o povo. Ele também sofre, mas é o povo. O povo deveria ter entendimento, deveria ser inteligente e orar a Deus, e ler a Bíblia, e buscar a Deus, para que se for sofrer, se alguém tiver que sofrer alguma retaliação, que seja só o líder, não o povo. Porque o líder está ali, Deus que permitiu que colocasse, nós temos que estar ali, mas não é aceitar tudo que se fala, mas é inteligente, ser inteligente na interpretação. E aqui na parte 3, a esperança profetizada. Né? A mensagem de Jeremias deixou todos desesperados. Por quê? Porque Jeremias disse, meus irmãos, que depois de muito tempo, né,
que o povo voltaria, que seria as coisas, né? Mas tinha alguns profetas ali, não, é só 2 anos que vão ser levados cativos. Não é muito mais do que isso, não. É só 2 anos. Não, não vai passar disso. É só 2 anos, tá tudo certo. Não, mas eles ficaram 70 anos na Babilônia. 70 anos. Uma geração inteira ficou na Babilônia. E muitos morreram, muitos ficaram na cidade, muitos sofreram pobreza. Poderia ter continuado Zedequias até sendo rei, se ele tivesse sido obediente e sido inteligente. Mas muitas das vezes a gente toma a atitude que não é inteligente, que não é prudente e que Deus totalmente não aprova. Amém? E aqui a nossa conclusão. A experiência do reino de Judá no cativeiro é uma triste lição para todos os crentes. Quando os falsos deuses ocupam o coração de uma pessoa, ela se torna cativa de suas escolhas erradas. A boa notícia é que, pela misericórdia de Deus, Judá retornou à sua terra prometida. Deus ainda usa suas misericórdias para com o seu povo. Elas não têm fim. Novas são cada manhã. A misericórdia de Deus, ela é infinita. Porém, nós vamos sim sofrer consequências pelas nossas escolhas. E às vezes, dependendo da escolha que nós fizermos, a misericórdia de Deus não vai nos alcançar. Sabe por quê? Não é que ela não vai nos alcançar porque ela não tem como nos alcançar. Mas é porque nós não vamos querer que ela nos alcance. Muitos hoje não querem que a misericórdia de Deus o alcance. Estão rejeitando as misericórdias de Deus. Amém? Você ainda que não é inscrito no nosso canal, está convidadíssimo a se inscrever e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe.